galera. Estamos aqui com mais um episódio do canal Rock Hard, Stay Heavy, o sexto episódio do canal. Hoje nós vamos falar sobre os favoritos da casa do Black Sabbath. E para me acompanhar vai estar aqui conosco o Gabriel, que vocês já conhecem, e um novo membro aqui do nosso canal, o Leonardo Nink, que vai participar hoje pela primeira vez, debutando aqui no nosso canal. Esse quadro, Os Favoritos da Casa, ele funciona da seguinte forma: a gente escolhe, no grupo, a gente vota quais os melhores álbuns de uma determinada banda, e depois, através da média desses votos, a gente olha quais foram os cinco mais votados. E aí a gente fala sobre eles aqui, em ordem decrescente, começando do quinto até o primeiro. Então, nós vamos começar falando, né, do nosso quinto colocado, que é esse álbum aqui, ó, Black Sabbath, de 1970, o debut da banda e, como muitas pessoas acreditam, né, o debut do heavy metal também, né, o primeiro álbum de heavy metal da história, assim, tipicamente de heavy metal. Então, eu vou passar a palavra para o Gabriel começar falando sobre essa pérola aqui. Cara, é uma honra, é uma honra. Beleza, galerinha, como é que vocês estão? Tô ficando craque aqui já nessa. Gente, é uma honra falar desse álbum. Primeiro, eu queria agradecer também, né, na presença do Leonardo, por ele ter topado vir fazer essa gravação com a gente. Obrigado, Leonardo. Seja muito bem-vindo, cara. Participe de muitas gravações com a gente aqui. Legal, é isso que a gente quer. É debater com muita gente, que a gente sabe que é fã, é bem fã. Gente, galera sangue boa. Bom, começar a falar, ter a honra de falar desse álbum do Black Sabbath. Nesse álbum, o que eu posso dizer desse álbum? Eu acho que ele tem algumas, para mim, acho que ele tem uma importância especial que eu comentei com vocês uma vez que eu acho que esse álbum, ele conseguiu inaugurar o estilo do Black Sabbath. Eu tinha comentado que eu acho que a gente fez a live do Led Zeppelin, eu acho que o Led conseguiu printar o DNA dele do hard rock no segundo álbum. No primeiro álbum, eles estavam ok, estavam conseguindo, ok, mas no segundo álbum eles falaram, cara, é isso aqui é o hard rock que todo mundo vai copiar. Já o Black Sabbath, eu acho que eles conseguiram printar o estilo deles nesse primeiro álbum para piorar. Na primeira música, primeira faixa do primeiro álbum, eu acho que eles já entregam o que tudo que eu amo no estilo deles, sabe? A faixa título Black Sabbath, né, ela é assim, para começar, ela é uma coisa impressionante, né, gente? Porque é uma música, é um álbum lançado em 1970, né? Então, assim, a gente sabe que já teve influência do LED 2, o Led Zeppelin lançou o LED 2 fazendo uma análise, né, do cenário do rock na época. O Led Zeppelin lançou o LED 2, isso deu uma guinada em várias bandas, e entre elas o Black Sabbath falou, cara, esse a gente já sabe o estilo que a gente vai seguir, com base na premissa do LED 2, aquele álbum LED 2. O Deep Purple fez isso também, como a gente sabe. Eu acho que isso influenciou o Black Sabbath. Não que o estilo dessa banda seja parecido com o Led Zeppelin, não é, né? Não sabe que não é. Mas eu acho que, cara, a gente quer um som pesado. E, assim, eu acho impressionante essa faixa título, porque o Black Sabbath fez o que eu acho que nenhuma banda é um conceito que nenhuma banda tinha lançado. Eles fizeram um filme de terror, assim, música para filme de terror, música de casa mal assombrada. O próprio Tony Iommi falou, cara, a gente definiu esse estilo como que vamos brincar, a gente gosta de filme de terror, vamos começar a fazer música para música assim para brincar com esses contos de terror. E disso aí surgiu esse clima que eu acho que não é assim, é impossível de ser repetido, que eles criaram nessa fase do Black Sabbath com o Ozzy. Eu acho que banda nenhuma conseguiu repetir esse clima. É um clima, assim, de filme de terror, para começar a voz do Ozzy. O Ozzy, tecnicamente, a gente sabe que ele não é o melhor vocalista, mas eu acho que ele tinha a voz, que era o DNA certo, para esse som macabro, que o Tony Iommi, com aquela guitarra, né? Tudo isso tem um casamento perfeito. Eu acho que essa faixa, título Black Sabbath, ela condensa isso, entrega isso aí, pronto.
É uma faixa assim perfeita, era um estilo que eles não copiaram ninguém, na minha opinião, criaram isso do zero, não tem influência de nada. Então eu acho que esse álbum é muito importante, principalmente por causa dessa faixa, mas a gente pode citar outras faixas também. Eu vou já citei essa faixa que digamos, o hit do álbum, né? Eu vou citar uma outra também, uma outra que eu gosto, mas que ela não é um hit, ela não é a música predileta do álbum, na verdade é uma música engavetada, mas eu gosto dessa música, aquela Sleeping Village. Sleeping Village começa aquelas brincadeiras que o Black Sabbath faz, começa com um som meio assim, você não sabe que a música, ao que veio a música, aquele som meio fúnebre, parece que você está num funeral, aí de repente começa a guitarra, começa aquele riff de guitarra, assim, que é só o Tony Iommi que fazia aquilo lá. Eu gosto muito dessa música. Primeiro, porque ela não é uma música assim que não virou um hit, então talvez ela não esteja muito gasta na minha memória. Então eu consigo escutar essa música hoje e ainda assim falar, nossa, o que é isso? Claro que essa música tem uma guitarra assim, muito assim, né? A guitarra é o Tony Iommi sendo o Tony Iommi, né? Claro que esse álbum tem outras faixas maravilhosas, NIB, né? Tem várias faixas belíssimas, The Wizard, mas é isso. Eu acho que é um álbum foda, é um álbum que se ele não tivesse existido, a história do planeta Terra ia ter sido bem diferente, sabe? É isso aí. Sim. Então é isso. Que nota que você dá para esse álbum? Porque 0 a 10. não posso dar menos que um 10. Vamos dar um 9. Vamos dar um 9, porque eu acho que o Black Sabbath já teve momentos melhores. Nesse álbum, é raro uma banda dar o seu melhor no primeiro álbum, né? Então, Embora eu beleza. acho que eles já printaram o estilo deles nesse álbum. Então Eu vou tá dar um feito, 9. então. Então vamos passar agora a palavra para o Leonardo Nink falar desse álbum aí. Vamos lá, Nink. E aí, pessoal, primeiramente, obrigado aí por terem me convidado aqui para esse canal. Vai ser uma honra aí falar desse assunto que a gente gosta tanto, né? Que a gente dedica muito tempo do nosso dia falando sobre música, né? Bom, eu acho que assim, o que o Gabriel falou, eu acho que matou o que eu penso sobre essa estreia do Black Sabbath. Basicamente, eles conseguiram transformar em música o clima de terror, assim, tipo o filme de terror transformado em música, né? Musical filme de terror. E assim, eu acho que tem certos álbuns que a gente ouve assim na nossa vida que a primeira vez que a gente escuta, a gente lembra para sempre, assim. E, e quando eu ouvi esse álbum pela primeira vez, e principalmente a abertura, né, que já abre com a faixa Black Sabbath, né, que começa com aqueles sinos tocando e depois toda a climática e entra a guitarra do Tony Iommi, cara, aquilo ali é maravilhoso. Assim, a primeira vez que eu ouvi essa faixa, eu realmente eu morri de medo. Assim, eu já tinha, tipo, sei lá, eu já tinha 19 anos, assim, e eu falei, caramba, eu nunca ouvi isso aqui na minha vida, assim, sabe? Tipo, e é diferente do que, por exemplo, sei lá, é, o death metal foi depois, né, com uma proposta de terror, mas bem diferente, né? Tipo, aquilo ali eu nunca tinha ouvido na minha vida. E, enfim, o vocal do Ozzy é sensacional. Tipo, a gente sabe que o Ozzy não é o vocalista mais técnico de todos, mas ele é o vocalista perfeito pro Black Sabbath. Assim, acho que tem certas coisas que encaixam bem, assim, não tinha como ser diferente, né? Enfim, eu acho que é isso, assim. O que o Gabriel falou de ter algumas influências de Led Zeppelin, de Purple, isso me lembrou de uma coisa, assim, né, que o Black Sabbath, antes de ser Black Sabbath, ele se chamava Earth, né, se eu não me engano, Isso mesmo. que era uma banda simples, né, de blues rock, né, aquele blues comum e tudo mais. Eu acho que o que mudou a vida, né, para a vida do Black Sabbath foi a inserção dos famosos trítonos, né, da questão da guitarra do Tony Iommi,
Aí tem toda aquela história que ele perdeu a ponta dos dedos, né? Ele teve que começar a tocar diferente, né? Então, tipo, umas consequências assim que acabou mudando totalmente a história, né? Tipo, o Tony Iommi também fazia parte da banda do Ian Anderson, né? Do Jethro Tull. Aí depois ele não curtiu trabalhar lá, e aí ele voltou pro Saba. Assim, essas coisas assim que fizeram o Black Sabbath ser o Black Sabbath. E apesar da nossa lista aqui, da nossa votação, o Black Sabbath ter ficado em quinto, né? Eu na minha lista coloquei ele em primeiro, porque eu acho que eles começaram assim muito bem, assim, tipo, é o que o Gabriel falou, assim, o Led Zeppelin, ele no primeiro álbum ele tinha era um álbum meio blues, assim, ainda não mostrava que o Led Zeppelin ia se tornar, né, totalmente. Mas esse primeiro aqui eu acho que é o disco mais Black Sabbath de todos, assim. Tipo, eu acho que eles só iam retornar esse nível de terror tanto nas letras quanto no instrumental lá num disco muito mais para frente que depois a gente vai falar com certeza, que é o Born Again. Pelo menos que é um disco polêmico, né? Mas eu acho que ele só foi voltar a essa temática muito macabra lá com Born Again. Perfeito. Boa. Tem Cara, assim, polêmica aqui, pessoal. Tem polêmica desse grupo aqui. Esse álbum ele é 8 ou 80, né? Se você ama ou odeia. Sim, o Born Again, né? Quem sabe a gente fala dele, né? No top 5, eu espero que ele não esteja. Vou dizer que ele quase ficou no meu top 5. Nossa Senhora. É que tem duas coisas no volume 4, chamado Supernaut e Changes, que aí me fizeram mudar de ideia. Changes mudou tudo. Changes mudou tudo. Entendi. Mas vamos falar, voltar a falar desse primeiro aqui, Leonardo. Que nota que você dá para ele de 0 a 10? Eu dou 10, com certeza. Isso aqui é seríssimo, isso aqui. E quais suas duas músicas preferidas e as duas que você considera pior dele? Cara, minhas duas favoritas é NIB, aquele baixo do Deezer no início, a temática, My Name is Lucifer, Please Take My Hand. Tipo, cara, isso é sensacional. Sensacional. E essa com certeza é a minha favorita do álbum. E a segunda? Acho que a segunda, acho que eu colocaria The Wizard. Apesar de eu gostar muito da faixa, a faixa Black Sabbath, mas eu gosto bastante da The Wizard. A gaita no início, o clima macabro dela. Eu senti assim como se eu estivesse numa missa macabra musicada. Sim. Então eu acho que eu colocaria essas duas. E as minhas duas menos favoritas, eu acho que eu colocaria Evil Woman, que eu acho que nem é dele, na verdade, né? Acho que é um cover. É um cover, sim. Eu acho que a gravadora colocou lá para meio que dar uma visibilidade maior deles, né? Porque Sim, era uma sim. banda que estava começando. É com intuito comercial, né? E deixa eu ver, acho que, cara, é difícil dizer a que eu menos gosto. Talvez Wicked World. Eu não sei se a gente pode considerar essa faixa, né? Porque acho que ela foi lançada muitos anos depois, né? Não estava no álbum original. Mas se não der para considerar ela, acho que eu vou colocar Sleeping the Village. Mas eu gosto bastante de todas, assim, tipo. É difícil um álbum desses com tanta música boa falar as duas piores, né? A pior parte é essa. Ainda bem que eu você diria Eu sei que você já não gosta de responder isso, eu já nem te perguntei. Para você, eu vou perguntar só as duas melhores, viu, Gabriel? Tá bom. Posso falar então, ou você quer complementar mais alguma coisa, Nick? Não, acho que está suficiente mesmo. Foi uma grande estreia para o Black Sabbath e uma grande estreia para o Heavy Metal. Ok, perfeito. Bom, vocês já falaram praticamente tudo, né, que tinha para falar do álbum. Então eu vou tentar ver se eu pego alguma outra coisa aqui que não foi explorada. Talvez a capa, né? Esse álbum aqui tem uma capa sensacional.
Eu acho uma das melhores capas do Black Sabbath. Essa casa aqui, da capa, ela existe de fato lá na Inglaterra. E muita gente pensa que essa bruxa que aparece No aqui, modelo, né? No isso, modelo. muita gente pensava que era o Ozzy antigamente. Ah, O Eu pessoal achei. achava que era o Ozzy, mas não, realmente é uma modelo. É, Inclusive, há pouco tempo surgiu uma reportagem com ela e tal, atualmente, ou quando ela estava mais velha. Não sei se ela tinha morrido, mas eu lembro de ter visto uma reportagem dela. Mas esse álbum aqui, cara, é isso. É a origem, né, do som do heavy metal mesmo. Por mais que já existisse som pesado antes, e talvez até músicas de heavy metal, eu acho que um álbum completo de heavy metal foi esse aqui. Acho que não tem como pensar num álbum completo de heavy metal anterior a esse, né? E ao contrário de vocês, assim, quer dizer, eu acho que aqui já tinha tudo a marca do Black Sabbath, mas eu acho que o estilo do Black Sabbath, de fato, ele foi se definir mais no Paranoid, que eu acho que esse álbum aqui ele ainda tem uma parte experimental muito grande, principalmente no lado B, verdade. e tem até uns intercursos meio de jazz, né? Então, eu acho que no Paranoid eles tiraram um pouco desse blues e desse jazz. Ainda tem blues, claro. War Pigs começa como um blues, né? Mas no Paranoid meio que tiraram uma grande parte disso. Bom, a faixa Black Sabbath não tinha faixa melhor para introduzir o heavy metal do que ela. Ela é perfeita, ela usa o trítono, né, que é uma marca assim, um som super pesado, né? Acordes super pesados que passam um clima tenebroso, digamos assim. Não tinha como estrear melhor, ainda tem uma chuva antes, cria um clima todo misterioso. É impressionante como que confluiu tanta coisa assim para lançar um álbum que pudesse representar tão bem o início do heavy metal quanto esse. Eu gosto bastante, né, do lado A, eu acho o lado A espetacular, só tem faixa boa. Black Sabbath, The Wizard, Behind the Wall of Sleep e NIB. Já o lado B, eu acho mais experimental. Eu gosto também, mas eu acho um pouco mais fraco, né? Eu acho que The Warning, ela prolonga-se mais do que devia às vezes. O cover de Evil Woman, ele é bom, né? Mas eu também acho que está um pouco aquém das faixas do lado A. Minhas duas faixas preferidas é Behind the Wall of Sleep e NIB. E as que eu menos gosto, no caso, é Sleeping Village e a Evil Woman. Enfim, Olha, eu esse que álbum é defendo a Sleeping sensacional. Village, cara, aqueles timbres, aquele acorde de guitarra do Tony Iommi, cara, esse troço mexe comigo. É legal isso, porque isso mostra como que o álbum é todo bom, né? Quando as duas piores de um, às vezes, coincide com as duas melhores na opinião do outro, isso só acontece em grandes álbuns que são bons, né? Do princípio ao final. A nota que eu daria para ele eu vou ficar no meio termo aí entre vocês, nota 9,5, beleza? Perfeito. Podemos passar para o próximo álbum? Eu acho que se eu puder só adicionar uma coisa que você falou Claro, da chuva na primeira faixa, isso me lembrou uma curiosidade, que esse álbum ele foi gravado praticamente, ele foi gravado em um dia só, né? Tipo, foi praticamente uma gravação ao vivo, né? Que eles fizeram verdade. Verdade. do álbum do início ao fim. E o Foi único muito barato, né, overdub a gravação. o único overdub que eles colocaram, tipo, depois de pós-gravação, foi essa chuva aí, né? Porque o restante do álbum é totalmente ao vivo ali, né? Tipo, num dia só. Isso eu acho incrível. De fato, cara, realmente. Impressionante. Foram poucos takes, né, cara? É impressionante É, mesmo. Os Que caras não eles tinham conseguiram grana, fazer né? aqui. Outra coisa interessante que quando eles estavam com. Eles tinham essa música Black Sabbath, que era uma das mais famosas que eles tocavam ao vivo. Eles tocavam em bar, né? Em beira de bar, assim, ao vivo. Aí eles tinham esse som, né? Só que eles ficavam putos, porque eles estavam tocando esse negócio em pubs, em bar, e a galera ia lá para beber. Ninguém prestava Verdade. atenção no som da banda. Aí o Ozzy falando, cara, a gente aumentava o volume lá no alto, colocava o volume
ensurdecedor para ninguém mais conseguir conversar, para os caras começarem a prestar atenção no som. Aí eles começaram a ganhar, né, fama. Outra coisa que eu queria acrescentar desse álbum, assim, ele encapsula tão bem o que é heavy metal, que pensando, né, o Black Sabbath surgiu numa cidade metalúrgica, que é Birmingham, né, na Inglaterra, Birmingham. É o nome, Uma cidade metalúrgico. cheia de metalurgia, cara. Olha para você ver como é que as coisas vão confluindo. É Aquelas literal, né? indústrias de metal pesado, né, que mexem com metal pesado, com heavy metal. E se eu não me engano, o Tony Iommi trabalhava numa delas lá. Foi aí que Eu não, que ele ferrou, que ele cortou o as dedo, pontas não dele, foi? né? Que- Justamente, cara. Aí ele corta o dedo trabalhando numa usina metalúrgica, e graças ao corte dessa ponta dos dedos, ele passou a usar uns dedais, que ele tirou o som que ele tirou. Que é o que o Nick tinha feito a observação sobre isso. É, ele teve que adaptar o som para os dedos dele, a realidade dele, né? então, para a realidade dele. Tanto que os solos do Black Sabbath também são solos econômicos. São solos maravilhosos, mas são São econômicos e não econômicos. são fritadores. Então combina demais com essa atmosfera meio doom do Black Sabbath, né, cara? Então parece que as forças maiores agiram para isso acontecer. Não é possível, cara. É E vocês impressionante. não concordam que o estilo do Tony Iommi é inconfundível? Vocês conseguem imaginar? Vocês já ouviram algum guitarrista tocando daquele jeito? Os timbres de guitarra, aqueles, primeiro que o cara para mim é a maior pessoa que já surgiu no planeta para compor riffs de guitarra. Não existe ninguém igual a ele, na minha opinião. E o Sim, sim, timbre com daqueles riffs certeza. que ele faz, aquele timbre também é único. Eu acho que aquilo lá, ele falando, é assim que uma guitarra de rock pesado tem que ser tocada. Você escuta os riffs dele, fala, cara, é assim que é a coisa genuína, é aquele riff de guitarra assim, rock and roll, não é rock and roll, mas assim, né? Rock pesado, tendendo a heavy metal, é aquilo assim, é aquele timbre que tem que ter. E eu sinto que todo mundo que virou heavy metal depois, no fundo, eles tentam se aproximar desse timbre e não conseguem. Ou Com seja, certeza. eu acho que o Tony Iommi já lançou a perfeição, eu acho que não foi igualado, não foi. Eu não consigo citar nenhum guitarrista, criador de riff que fez posteriormente, e olha que a gente já teve 40 anos aí para surgirem pessoas, 50 anos. Não consigo citar ninguém que conseguiu chegar naquele timbre, aquele DNA do metal, do rock pesado. É impressionante como o Black Sabbath conseguiu encapsular todo o heavy metal ali, né, cara? Toda o manual de instruções do heavy metal tá ali no Black Sabbath, E, para e eu todas as diria que o vertentes. Judas Priest depois pegou isso aí e ainda colocou mais uma camada de metalurgia lá, de metal em cima, cara. Sim, sem dúvida. O Judas Priest ele moldou mais, né? Ele trouxe alguns clichês do metal. O Judas Priest também foi importantíssimo, a gente não pode desconsiderar isso, né? Trouxe a questão da velocidade de uma forma mais constante e influenciou até mais esse lado do power metal, do speed metal, né? Do que o Black Sabbath, no caso. Mas Black Sabbath já tinha praticamente todos os elementos ali. E depois, quando entrou o Dio, trouxe também um pouco dessa questão do power metal, da temática power metal e da velocidade também, né? Mas aí já tinha surgido o Judas Priest nessa época, então eu vou dar esse crédito aí pro Judas. Vamos passar para o segundo álbum? Agora, Mal Quer dizer, o posso esperar. quarto, na verdade, né? O quarto álbum no nosso ranking foi esse aqui, ó, Master beleza. of Reality. Eu vou dar a palavra para o Nick começar falando dele. Cara, esse álbum aí, eu acho que assim, na carreira do Black Sabbath, talvez ele seja o mais importante, assim, e o mais rico, o mais saboroso, assim, no que diz respeito a riffs e a guitarra. Eu acho que o Tony Iommi, assim, nesse álbum, ele tá, assim, no auge da sua criatividade de criar riffs e tudo mais, assim. Assim, apesar de eu gostar muito do álbum de estreia do Black Sabbath, a gente tem que concordar, assim, que o lado B,
ele pode, o lado B desse disco, ele pode incomodar um pouco as pessoas por causa de algumas experimentações, né, de algumas faixas mais longas e tudo mais. Esse álbum aqui não tem isso, assim, esse álbum ele é redondo do início ao fim. Acho que tem o quê? Meia hora, 35 minutos, algo assim, né? Tipo, ele é porrada, ele Direto, chega né? direto, disse ao que veio, pronto, e vai embora. Assim, é maravilhoso, assim, desde a primeira faixa, que é Swift Leaf, né, que é, acho que é a tosse mais famosa no rock, que Uhum. inicia o álbum, After Forever, Embryo e Orchid, não sei se pronuncia assim. Eu acho essas duas faixas curiosas, né, porque são duas passagens instrumentais bem curtinhas. Uhum. Acho que já anunciando assim uma experimentação maior que o Tony Iommi queria dar para banda, né, incluindo Uhum. faixas com mais violão, uma coisa mais acústica, experimentação. Acho que tem bastante isso no Sabbath Black Sabbath e nos álbuns posteriores, né. Perfeito. Aqui, aqui também tem uma faixa que até hoje assim eu fico duvidando se é realmente o Ozzy que canta, que é Solitude. Cara, essa faixa é maravilhosa, é linda essa faixa. E assim, é um timbre de voz do Ozzy que a gente não está acostumado, né? Verdade. É uma coisa muito curiosa, assim, né? Tem essa solitude e ele já tinha feito uma coisa uma coisa parecida no Paranoid, né? Com Planet Caravan, mas aqui tá muito diferente, assim. Eu acho espetacular essa faixa. E, e tem a faixa que encerra, assim, que eu acho que essa faixa ela é pai de muitos gêneros, muito subgênero do rock, né? Tipo doom metal, stoner rock, que é Into the Void, né? Que Sim. várias bandas depois fizeram covers, né? O Kills, Monster Magnet, Sleep, acho que o Kings Uhum. of Stone Age também. Tipo, essa faixa aqui, ela se lá no Black Sabbath, no álbum de estreia, eles fundaram o heavy metal. Eu acho que nesse álbum aqui e mais especificamente nessa faixa, eles colocaram assim os pilares para esses subgêneros assim de do metal, stoner rock. Cara, é espetacular esse álbum. Isso que eu tenho a dizer. Perfeito. É isso aí. Quais são suas duas faixas preferidas e as duas menos preferidas desse álbum aí, Nick? Bom, a preferida com certeza é Into the Void. A segunda, acho que Children of the Grave. Acho que são as minhas duas favoritas. As duas que eu menos gosto, eu vou ficar com as passagens instrumentais, né? Que é Embryo e Orchid, né? Que, tipo, é legal estar ali no meio, né, tipo, funciona meio como um interlúdio, né? Mas não acrescenta muita coisa, assim, né, no álbum. Ok. E sua nota para esse álbum aí? Cara, eu vou dar 10 também. Esse álbum é 10. Tá certo, tá certíssimo. Agora é a minha vez de falar então do Master of Reality. Acho que o Nick foi muito feliz em falar que esse álbum aqui ele é constante, consistente do princípio ao fim, direto, mostra que veio e não tem momento fraco nesse álbum, na minha opinião. É porrada do princípio ao fim. Esses interlúdios instrumentais, Embryo e Orquídea, eu acho eles sensacionais também. Eu fico pensando por que que eles resolveram lançar separado ao invés de lançar como uma introdução das músicas seguintes, porque eles são claramente uma introdução. A Embryo dá para ver claramente que é uma introdução da Children of the Grave e a Orquídea é claramente uma introdução da Lord of the Sword. Só que eles preferiram lançar como faixa separada. Talvez para a pessoa que quer ouvir, começar direto ao ponto ali na hora de ouvir uma faixa, né? Aí eles fizeram essa separação aí. Mas, na minha opinião, elas funcionam como introdução. Essa orquídea eu acho maravilhosa, cara. É um dedilhado lindíssimo, que traz um clima misterioso, um clima etéreo, assim, eu acho sensacional a Orquídea. A Embryo eu acho muito boa também, mas a Orquídea eu acho maravilhosa. A faixa seguinte, a Orquídea,
que é a faixa para qual ela funciona como introdução, no caso, a Lord of this World, eu acho uma grande faixa também. E o Children of the Grave lançou um padrão de heavy metal, né? Aquele heavy metal cavalgado ali. Até então, nos álbuns anteriores do Sabá, ele ainda não tinha explorado esse lado que foi explorado na Children of the Grave, de um heavy metal bem cavalgadão mesmo, que, digamos assim, serviu de base ali para muita coisa que, por exemplo, Iron Maiden veio a repetir, né? Children of the Grave é um hino, né, do heavy metal. After Forever é uma música que quebra paradigmas, porque o Black Sabbath ele era apontado como satanista na época, né? Como ocultista satanista, e eles não concordavam com essa visão. Eles até usavam crucifixos, né? Eles falavam o seguinte: eu até vi uma entrevista recente do Geezer Butler falando isso, falando que eles ficaram muito chateados de serem taxados de satanista, porque eles abordavam o tema do bem e do mal nas músicas deles, mas eles não tomavam partido do lado do mal. Pelo contrário, quando eles tomam partido do lado do bem. Na After Forever, por exemplo, fica claramente explícito como que eles tomam partido do lado do bem. Mas eles tratam dessa dualidade bem e mal. Tanto tratam que eles vieram lançar um álbum mais para frente, né, que se chama Heaven and Hell. Eles tratam do ocultismo, eles tratam do tema do satanismo, mas eles não tomam partido. É igual a igreja trata desse tema também, do inferno, só que não toma partido daquilo lá, né? Então, a letra de After Forever vem desmistificar essa história deles serem satanistas, né? Que é uma história que já pegou várias outras bandas, como por exemplo Iron Maiden, e também tem várias entrevistas do Steve Harris, do Bruce Dickinson, falando que não tem o menor sentido falar que eles são satanistas. Mas enfim, dava Ibope, né, também, então tá tudo certo. Acho que o que eu tinha para falar desse álbum era isso. Minhas duas faixas preferidas são Children of the Grave e Into the Void. E as duas que eu menos gosto desse álbum vai ter que ser a Solitude, com dor no coração, Nick. Eu sei que você gosta dela, mas ela é Que maravilhosa, mas dentro pecado. desse álbum vai ter que ser a minha escolha como a menos preferida. E a segunda eu vou de Embryo, que é aquela faixa instrumental que vem antes de Children of the Grave. E a nota que eu dou para esse álbum é nota 10. Esse álbum é perfeito, nota 10. E passa a palavra para o Gabriel terminar de falar aí desse petardo. Opa, mal posso esperar. Pois é, Adilson, você falou esse negócio de que esse álbum, pelo que eu me lembro das coisas que eu já li sobre, enfim, sobre a história, eu acho que até o nome do álbum quer dizer uma coisa assim mais, ó, nós não somos satanistas, Masters of Reality. Assim, estamos com o pé na realidade, a gente não mexe com essas coisas. Exatamente. E porque assim, o Paranoid, aquele álbum, esse álbum fez tanto sucesso, né? Que isso mexeu meio com o parafuso dos fãs. Os caras começaram a falar, não, os caras são satanistas. Né? O álbum fez tanto sucesso, os fãs começaram, alguns fãs, né? Começaram a levar a sério essa coisa de Black Sabbath, aquela música Black Sabbath, achavam que aquilo era um culto satanista. Aí, Pois é. assim, pegou mal para eles. Então, não, calma, calma, vamos jogar um balde de água fria, vamos lançar o Master of Reality. Mas não que esse álbum dê uma aliviada no som macabro da banda. Né? É um álbum espetacular. Citar rapidamente tudo que você já falaram. Gosto muito da Sweet Leaf, não sei como é que pronuncia. Lord of this World é muito top demais também. Assim, várias, todas são boas. Children of the Grave, agora sim, eu preciso tirar todo o meu espaço desse álbum para falar dessa faixa que é a favorita de vocês, aí, que é Into the Void. Primeiro, porque essa faixa, eu demorei para conhecer ela, porque essa faixa não está nas coletâneas que eu já escutei do Black Sabbath antes. Então, essa faixa era um tesouro muito bem guardado para mim. Quando eu pus a mão nesse álbum, eu já conhecia as faixas mais hits da banda. Eu acho que essa aí não é a música mais aclamada, mais conhecida da banda. Então, quando eu pus a mão nessa faixa, eu falei, peraí, isso aqui tem algo diferente, assim, nessa faixa eu acho que ela é única, porque primeiro,
você começa, depois que você, eu lembro até hoje, da primeira, da segunda e da terceira vez que eu escutei essa faixa, você começa a digerir aos poucos aquelas camadas de riffs, em cima de riffs, que o Tony Iommi cria no início. Só no início da música, ele fica minutos fazendo um riff, depois outro, você fala, uau, tem mais esse. O cara, assim, tem uma cartola tirando quantos coelhos que esse cara vai tirar. É impressionante o trabalho que esse cara faz. Essa música eu dedico ela somente ao Tony Iommi. Eu acho que essa música é um trabalho de guitarra fantástico. Mostra que esse cara, né, era um guitarrista ímpar e mostra que a força que ele teve para conseguir levar o Black Sabbath nas costas em todas as formações fora Ozzy. Porque assim, esse cara continuou sendo guitarrista, nunca parou de compor riff. E isso eu acho que é um momento muito especial dele, porque, igual eu falei, se você pega, imagina assim, pensa várias bandas, tá? Várias bandas que têm riffs bons, mas é aquele riff assim econômico, aquela coisa que dura 5 segundos, acabou o riff. O cara tem que ficar repetindo o mesmo riff, porque não tem criatividade. Essa música, o Tony Iommi falou, ó, eu comecei a criar esse riff, depois eu emendo nesse outro, depois eu emendo nesse outro. É uma música só de riffs, o início dela. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico, uma coisa ímpar. Eu acho que é uma eu acho que é um momento ímpar de criação na história do rock, sabe? Assim, na história dos riffs de guitarra. É claro que o Tony Iommi conseguiu repetir essa fórmula posteriormente, mas eu acho esse trabalho dele fantástico. E assim, eu pararia de falar do restante do disco para dar foco só nessa música. Eu acho que ela é tão. O disco inteiro é muito bom, mas eu acho que essa faixa é foda. Principalmente por ela Emblemática, não né? ser. Exato, principalmente por ela não ser um hit do Black Sabbath. Então, assim, é uma música bem guardada, claro que é conhecida, mas é uma música assim, fala, cara, eu conheço as maiores do Black Sabbath, essa eu nunca ouvi, mas caralho, por que essa música não tá? Por que essa música não. Por que essa música não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira? Sabe? Sem dúvida. É isso aí. E quais são suas duas preferidas, então, Gabriel? Uai, eu vou falar que é essa, né? Basicamente, essa é minha segunda. Essa é minha primeira música predileta, minha segunda, minha terceira, minha quarta continua sendo essa, brincadeiras à parte. Essa eu vou citar Lord of this World, então, eu vou citar Sweet Leaf, Sweet Uhum. Leaf, Sweet Que é uma Leaf, ode à erva, à maconha, no caso, né, cara? Isso, rapaz, isso precisa ser dito, porque nessa época aí eles estavam chafurdados, né, nas drogas, né, cara? No Master of Reality eles fizeram uma ode à maconha, no álbum seguinte uma ode à cocaína, que foi Snowblind. Mas isso a gente fala depois. é. Que nota que você dá para esse álbum? Vou dar uns 9,5, Nove e fácil. meio. Não vou dar 10 Beleza. não, porque eu tô fazendo uma hierarquia aqui, sabe? Uma Sim, hierarquia. sim. Eu acho que o Black Sabbath entregou coisas que eu gosto mais, mas vamos chegar lá. Eu vou dar 10 Perfeito. para essa coisa. Então esse álbum ficou com duas notas 10 e uma 9,5. Eu E o puxei para primeiro, baixo o também. primeiro ficou com uma nota 9, uma 9,5 e uma 10. Vamos agora para o terceiro álbum preferido na visão do grupo, né, do nosso canal, que é esse aqui, ó. Tchan, volume 4. Eu vou passar a palavra para o Leonardo Link começar falando dele dessa vez. É, como você bem disse, né? No Master of Reality eles fizeram uma ode à maconha, né? Aqui esse disco eu diria que o conceito dele é a cocaína, né? Praticamente. Sim, sim, É a época mais difícil deles, né? verdade. Nesse Sem a sentido. cocaína ele não existiria, né, Leonardo? Pelo menos Ele ele não seria assim como ele foi, né? não seria assim, né? A gente não teria Supernaut, por exemplo, Snowblind, mas enfim, esse álbum de todos os quatro primeiros álbuns aí que o Saba lançou, ele é o que eu menos gosto. Tipo, eu acho que ele tem excelentes músicas, mas tem algumas músicas assim que já, tipo, eu gosto, mas não me deixa assim tão alegre quanto o Master of Reality ou Black Sabbath. Mas assim, eu acho que começar pela capa, essa capa ela é bem icônica, né? Ainda mais com Ozzy na capa. Eu acho que
não sei, acho que, falando assim, de questão de capa, talvez seja, essa imagem seja mais famosa junto com a Never Say Die, não sei, porque acho que tem bastante camisa com Never Say Die, inclusive, que eu tô usando aqui. Mas, assim, ele acabou vencendo o Born Again na minha lista ele é o meu quinto álbum favorito do Black Sabbath. Por pouco ele venceu o Born Again. Assim, ele tem músicas que me agradam muito, tipo Wheels of Confusion e The Straight, né? que é meio que uma faixa híbrida, né? Uma faixa com duas músicas, né? Abre o álbum com uma faixa de duas músicas, eu acho sensacional, ela é meio progressiva até. Uhum. Tomorrow's Dream, eu adoro. Changes, né, que acho que é a primeira balada do Saba, né, que ficou bem famosa, acho que o Ozzy depois ele cantou com a filha, enfim. Eu gosto também, mas não fico muito emocionado, algo do tipo com as baladas do Saba. Eu prefiro a Changes do David Bowie, aí sim eu fico mais feliz. Você Tem sabe uma me dizer faixa. quem toca o piano dessa música? Cara, eu não sei dizer. Nem eu. Você me pegou também, viu? Boa pergunta, viu? Eu sei que mais pra frente no Saba Bloody Saba, o Rick Wakeman participa dos É verdade. teclados, né? Agora, no Master of Reality, eu não tenho a menor ideia de quem que toca os pianos. Boa pergunta, viu? No Tem volume 4. até, Boa pergunta. tem até a história que o Rick Wakeman ficou chapado, né, com o pessoal do Sábado. Tiveram Assim. quase uma overdose ali. Mas assim, eu já vi um vídeo que o Ozzy, ele tocava um teclado, assim, bem simplesão, assim, na década de 70. Não sei se ele teria capacidade, né, mas É, é uma dúvida aí, se eu realmente. tivesse que chutar alguém entre os quatro, né, eu acho que eu chutaria o Ozzy mesmo, por mais bizarro que possa parecer. É, Eu acho que o mais provável é que seja ele, mas não sabemos. Vamos pesquisar, né? é, Que nota que você dá para esse álbum aí, Nick? cara, eu daria um 9 para esse álbum. Assim, acho que ele tem músicas excelentes, Supernauts, No Blind, Wheels of Confusion. Tem umas coisas que eu nem sei dizer o que é. Tem uma faixa chamada FX, né? Sim, Que sim. eu não sei nem o que é aquilo. É, Sei lá, é um sinal de rádio, um pedido de socorro por esse código. experimentalismo maluco, né, cara? Que O, ocupa 1 minuto e 39 do o, disco e o- não sei. não tem nada a dizer. O Deep Purple também no Burn tem uma faixa lá que é o mesmo esquema de FX. É uma coisa nada a ver. Eu não lembro se é A800, é um negócio assim, a faixa do Burn. É. Mas pra que isso, né, cara? Década de 70, esse cara era muito doido. É, Ela anos para mim ela 70. serve assim como uma pausa pro cafezinho assim para você respirar, porque logo depois vem Supernauts no Blind, né, que joga o Sim, sarrafo lá em sim, cima. exato. Enfim, eu Então acho eu que presumo que ela esteja entre as suas duas piores, né, é, do álbum, a eu FX e mais uma. colocaria essa e talvez, deixa eu ver, não sei, Laguna Sunrise. Acho que, acho que é uma faixa que não me chama muita atenção assim. Entendi. E E as E duas as duas melhores. favoritas, as duas melhores, acho que não tem jeito, é Supernaut e Snowblind, né? Essas duas faixas tá lá no topo das melhores do Saba, né? Acho que não tem como. Perfeito. Sem dúvidas. Eu vou passar a palavra. Posso passar a palavra ou você quer acrescentar mais alguma Não, coisa na. tá excelente, excelente. Então, vou passar a palavra para o Gabriel aí falar sobre o volume 4. Uhul. Olha, a minha opinião aqui vai ser uma opinião de fã, não vai ser uma opinião de crítico. Volume 4, eu acho que um crítico não falaria as coisas que eu vou falar, né? Esse álbum é muito importante para mim. Eu sei que ele não é o melhor do Black Sabbath, não é considerado, mas esse álbum tem uma importância. Inclusive, eu votei nele como sendo o meu predileto do Black Sabbath, mas assim, há de convir que tava décadas sem parar para escutar os álbuns, né? Mas não estava muito fresco na minha memória. Aí, para fazer um esquenta para essa live aqui, assim, para essa gravação, eu reescutei.
E esse não é mais o meu favorito agora é outro, mas assim, esse álbum, ele que me ensinou a gostar do estilo fúnebre do Black Sabbath. Esse álbum foi uma lição, assim, um super intensivo que eu usei para aprender a gostar dessas músicas macabras, né? Porque esse álbum, cara, é uma brincadeira que a gente faz. Isso é música de coveiro. Brincadeira que eu fazia. Cara, isso é música de coveiro, esse negócio. É música, assim, de filme de terror mesmo. Música de coveiro, para você escutar em cemitério. É, e esse álbum, eu tinha comprado o CD, eu demorei para conseguir. Eu já conhecia aquelas músicas mais famosas, que são Changes, obviamente, que é bonito. Vamos, quer dizer, vamos falar assim, é balada, mas é bonita, claro, não tenha dúvida que é linda. É a Snowblind também é um hit do álbum, assim, é espetacular essa música. O trabalho de guitarra do Tony, mais uma vez, é um trabalho assim, acho que polido e perfeito, lapidado. Eu acho que dá uma robustez essa música, sabe? Já começa com aquela pulsação de guitarra, a música já começa assim, na amplitude máxima assim da emoção daquela guitarra. É uma música muito bem composta em relação a, principalmente, a guitarra, ao vocal, a música inteira. É uma música espetacular, sem dúvidas, e é um hit. E eu fui introduzido ao Black Sabbath primeiro pelos, não é hit, né, gente? Porque o Black Sabbath não compõe músicas para tocar FM, mas, assim, uma música famosa, né? Eu fui introduzido ao Black Sabbath por coletâneas, então eu já conhecia essas. Aí depois eu tive uma segunda opinião quando eu pegava os álbuns de estúdio e escutava o que não era de coletânea. Então eu tive duas descobertas de Black Sabbath, né? Isso dá pontos positivos e pontos negativos. O ponto negativo é porque você entra no álbum sem ter aquele impacto de ouvir as músicas famosas, né? E tudo lá, assim, você teria um nível de empolgação muito maior. Só que eu vou e pego as menos famosas. Então, assim, eu tive. Isso me fez também gostar de várias aí que não são famosas, são as que eu estou citando, porque são músicas que me marcaram posteriormente, depois eu ter conhecido em coletânea, né? Então, esse álbum, o que que eu acho assim, eu tinha ele em CD e eu demorei muito para gostar dele. Por quê? Porque esse álbum tem um problema positivo. Eu acho que a introdução da maioria das faixas dele é meio, não vou dizer monótona, é uma coisa assim. Eu acho que esse álbum tem uma peculiaridade que a grande maioria das músicas fica melhor depois. Depois, eu acho que eles guardam melhor para o final. Várias músicas desse álbum são assim. Então eu começava a escutar a introdução e falava, cara, isso aqui é muito fúnebre. Calma aí, eu não estou morrendo, não, cara. Eu não tô num trem fantasma, não, vou pular. Começava fúnebre, mas aí depois que eu comecei a escutar, não, eu vou escutar essa música, eu esqueci, ao invés de eu passar para a próxima faixa, deixava rolar. Aí chegava a cereja do bolo. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando, mas tem faixas, a grande maioria das. Quer ver? Vou citar uma faixa aqui que cadê? Eu preciso ter o encarte desse álbum, galera. Deixa eu pegar o encarte desse álbum para eu poder lembrar o nome das faixas também aqui. Você tem encaixe a sequência das faixas aí? Tem sim. Qual que é a primeira? Wheels of Confusion, Essa Wheels of depois. Confusion, eu acho que depois, no final dessa música, começa a ter um trabalho de guitarra. Começa a ter um Uhum, trabalho de guitarra lindo. Tá guardado no final. Então, uhum, assim, você tem que garimpar esse álbum para você amar esse álbum. sim, E verdade. assim, fantástico aquele trabalho no final. E eu acho que as últimas músicas desse álbum, que eu não vou lembrar o nome delas aqui, eu tava com uma cola aqui, não tô mais. Essas últimas faixas, eu acho que todas são fantásticas, todas são essa coisa fúnebre, que eu chamo de música de coveiro, mas assim, Tony Iommi tá afiadíssimo. O Ozzy é um casamento entre o vocal, aquele vocal macabro do Ozzy, que eu acho que nunca funcionou tão bem enquanto ele casado com a guitarra do Tony Iommi. Ou seja, a guitarra do Tony Iommi é aquela guitarra macabra, naqueles timbres maravilhosos, pesados, que pedem por um vocal fúnebre quanto o do Ozzy. Eu acho que esse álbum faz um casamento perfeito entre vocal e guitarra, assim, é a coisa fúnebre. Cara, isso aqui é música de cemitério, meu irmão. A última Uhum. faixa, então, as últimas faixas todas, eu acho que vão nessa levada. A última faixa, qual que é o nome da última faixa, Dilson? Under the Sun. Anda Sun, pois é, esse eu não tô assim,
Eu não memorizei o nome das faixas. Essa música, eu acho que é o momento Into the Void desse álbum. É o momento que eu acho que o Tony Iommi cria um riff de guitarra, mas assim, não é só o riff, a faixa inteira é excelente. E tá Mas no ele cria final igual a Into the Void também, encerrando, né, com chave de ouro. ferrando. E assim, parece aquela música, aquele riff de guitarra. Aquilo lá parece que é um retrato da morte batendo com a enxada dela. Parece a morte batendo, dando enxadada, cara. Aquilo é fantástico, assim. Aquilo assim, a trilha sonora de um filme macabro é aquilo lá. Eu acho fantástico essa música. Tá entre minhas músicas prediletas do Black Sabbath e talvez da vida, do rock. Eu acho essa Perfeito. música foda. Eu amo esse álbum. Esse álbum eu dou um 10, assim, sem medo de. Esse álbum me marcou bastante. Igual eu falei, minha opinião aqui é ser de fã, não é ser de crítico, não. Entendi. E quais são suas duas faixas preferidas, então, desse álbum, Gabriel? Uai, como eu não tô com encarte aqui, são essa última que eu falei, que a gente Under the citou Sun, agora, e a Snowblind também, que é bonita pra caramba, que é muito forte, perfeito. mas na verdade, eu gosto de umas 50% desse álbum, eu gosto dele por igual, sabe? Uns 50, Uhum, 70% desse álbum eu gosto dele por igual. Mas é isso. ok. Então, deixa eu falar sobre esse álbum agora, né? Esse álbum aqui é um álbum que eu acho que, dos primeiros álbuns, ele é um pouco mais difícil do que os três anteriores de absorver. Ele não foi um álbum que eu gostei de imediato, assim. Quer dizer, eu gostei de imediato, mas eu não amei de imediato. Eu demorei um tempo para absorver ele e para entender quão magnífico ele é, sabe? Eu acho ele espetacular. Essa Wheels of Confusion que abre o álbum, ela segue um pouco o esquema de War Pigs, né? Ela começa com um blues. Ela começa com um clima bem bluesy, para depois entrar um riff foda e entrar num clima metal. O War Pigs é a mesma coisa, começa bluesy, e aí começa bluesy, né? Aí depois entra aquele riff. Tchanan! Essa é a mesma coisa também. Então, acho que eles começaram muito bem. Essa Wheels of Confusion, no final, ela, como o Gabriel observou, ela entra num clima mais acelerado também, muito bacana, que recebe até um outro nome, né? Como o Link observou também. Changes, eu acho uma balada belíssima. Eu acho que o Black Sabbath ele surpreende a gente, né? Como que pode uma banda que vinha lançando os álbuns que lançou antes desse, de repente lança uma balada dessa, de extrema beleza, né? E delicadeza, sensacional. Ao contrário do Leonardo Link, eu acho que eu prefiro a Changes do Black Sabbath do que a Changes do David Bowie. Ou no mínimo empate, vou dizer que empata, que são duas magníficas, né? Justo. Supernaut, Supernaut, muito bacana também. Eu acho que o Bill Ward manda muito bem nela. O riff dela Sensacional. é muito empolgante, né, cara? Sensacional. É a música que tem um clima mais assim empolgante do álbum, eu diria, mais animado, né, do álbum. Ela até destoa um pouco, porque esse álbum é muito pesado, ele tem um clima muito pesado, e a Supernaut ela traz um clima um pouco mais leve, assim, não no sentido de peso da música, mas de humor da música, né, da ambiência da música, assim. Verdade. A Saint Vitus Dance também tem uma parte que é animada, que vira um rock and rollzinho, assim. Mas ela começa com um riff pesadão e depois vem uma levada rock and roll no meio dela e depois volta pro riff pesadão. Aliás, o Black Sabbath é mestre em fazer isso, né? Tem umas partes mais empolgantes assim na música, aí de repente, abruptamente acaba e começa um riff pesadão de novo. É Essa acho impressionante a que é a música mais capacidade deles animada do fazerem isso. Sabbath agora. Sim, sim, se contar essa parte do refrão, né? Que é tananana, tan, tan, Ela me lembra um tananana. pouco a Diri Uoma do Technical Ecstasy, assim, bem de leve, assim, alguns riffs. Ah, sim, sim, verdade. Eu adoro a Dirty Woman também. É, É,
Cornucópia é uma música pesadíssima, né, cara? É uma das mais pesadas do Black Sabbath. Laguna Sunrise é outra música de extrema beleza e delicadeza, né? Instrumental, lindíssima, que poderia estar em qualquer álbum aí de classic rock ou de progressivo. É impressionante a beleza dessa faixa, Laguna Sunrise. O clima que ela passa, um clima de entardecer, do crepúsculo, assim, na minha opinião. Apesar de Sunrise é o nascer do sol, né? Passa esse clima também do nascer, porque o pôr do sol e o nascer do sol, eles estão naquela penumbra ali, né? Da luminosidade do dia. Então ela me passa muito bem essa sensação. E por fim, para encerrar o álbum, a Under the Sun, que começa com um riff pesadíssimo, uma coisa impressionante, assim, como que o Wyoming conseguia extrair com poucos acordes tanto peso, né, cara? Ela começa tan tanan tan tan tanan tan tan tanan tan tan tan. Parece um dinossauro caminhando sobre a Terra, né? E a Terra tremendo. Eu acho que o Bill Ward manda muito bem também em Under the Sun, na parte mais acelerada dela. Então, eu acho esse disco Sensacional. fantástico do princípio ao fim. Minhas duas faixas preferidas dele são a Snowblind, é a preferida, sem dúvida nenhuma, disparada lá na frente. Snowblind é espetacular. Ela trata do tema da cocaína bem claramente, né? Snowblind é cego pela neve, que é como eles estavam ficando por causa da cocaína, que se assemelha à neve, né? E quando eles tocam ela ao vivo, a plateia canta, né? O próprio Ozzy canta cocaine no refrão, né? Intercalando esse grito cocaine no refrão e o público junto, né? No estúdio eles não faziam isso, né? Anos 70, Não ninguém faz. fazia esse estúdio. Exatamente. Ia ser muita ousadia, né, cara? Ia ser muita ousadia, eles não fizeram. E a segunda minha preferida eu vou de Supernaut. As duas menos preferidas, né? Eu vou de FX, que é uma faixa que, como a gente já disse, uma faixa muito experimental, que eu não consigo compreender o que eles quiseram passar ali. Por mim não faria diferença se ela não tivesse, eu acho que o álbum ficaria até melhor. E Saint Vitus Dance seria a segunda menos preferida por mim, no caso. Minha nota para esse álbum não pode ser menor do que a nota 10. Então esse álbum ficou com 10 meu, 9 do Nick, né, Nick? É E isso mesmo. do Gabriel foi 10, né? 10 sem sombra de dúvida. Perfeito, perfeito. Então agora, né, a gente vai falar do segundo álbum preferido do grupo, Heaven and Hell. O primeiro que foge à formação clássica, né, cara? É esse eu que vou começar falando pela ordem. Então, esse álbum é a estreia do Dio no Black Sabbath. O Ozzy vinha enfrentando vários problemas ali nos últimos álbuns da formação clássica. A situação dele perante a banda estava ficando muito desgastada e ele acabou sendo convidado a sair da banda. Estava tendo muitas questões, né, de descontrole com relação a drogas e tudo mais. E acho que o Iommi tinha uma visão de manter a banda de uma forma mais profissional e achou que o Ozzy não estava mais conseguindo manter esse profissionalismo, convidou ele a sair Na e época para fazia piorar, sentido mesmo, né, Gilson? Na época o Ozzy estava muito. Acho que a banda totalmente estava muito descontrolado. desgastada, né? Acho que Tava. precisou. Eu acho que, enfim, eu acho que é triste o Ozzy sair da banda, né? Mas ele deveria ter voltado no futuro, né? Ele deveria Depois que se voltar. arrependeram um pouquinho, né? Não, se arrependeram, né? Porque o Ozzy voou na carreira solo, né? Mas, assim, Eu, naquele momento que eles estavam no Black Sabbath, eu acho que eles precisavam respirar um pouco, né? eu acho que foi. Eu gostaria que o Ozzy tivesse voltado, assim, tipo assim, 7 anos depois que seja, eu vou voltar e vou ficar mais 20 anos com essa banda, né? Claro que eles voltaram
há mais ou menos 15 anos atrás, né? Mas fizeram um álbum só. Isso. Eu acho que foi um mal necessário a saída do Ozzy, né? Porque os dois últimos álbuns, que foram o Technical Ecstasy e o Never Say Die, apesar de eu gostar muito do Technical Ecstasy, foram álbuns que foram mal recepcionados pela crítica e pelos fãs, muito criticados, e a banda estava desgastando. Então, eu acho que essa saída do Ozzy, a entrada do Dio, foi bom para todas as partes. Foi bom para o Saba, que lançou um petardo, que é esse álbum aqui, ainda depois lançou Mob Rules, que é outro grande álbum. Foi bom para o Ozzy, né, que passou por um período de incerteza tremenda, mas conseguiu, de forma brilhante, montar uma carreira solo lá nos Estados Unidos, né, e surpreender a todos com o Blizzard of Oz, que foi um álbum super aclamado, né, e foi bom para o Dio também, né, que estava vindo do Rainbow, tinha tido um certo sucesso no Rainbow, mas o Black Sabbath é uma banda de mais visibilidade, trouxe mais visibilidade para ele, e depois pôde alavancar a carreira solo dele também, foi uma grande carreira solo, principalmente nos primeiros álbuns, né? Mas enfim, o Dio entrando no Sabbath mudou totalmente o estilo da banda. Muitos questionam, é uma outra banda, não deveria ter se chamado Black Sabbath. Minha opinião é o seguinte: é uma banda bem diferente, mas como manteve o nome, manteve o Iommi, manteve o Geezer Butler, manteve o Bill Ward nesse álbum, eu acho justo ter continuado com o nome Black Sabbath. E eu acho que o Geezer Butler e o Iommi são o fundamental da sonoridade do Black Sabbath. Mudou, mas eu ainda consigo sentir o Black Sabbath ali. Então, eu acho que é justo, né, eles terem mantido esse nome. Eu acho que eles arrebentaram nesse álbum, eles conseguiram lançar novamente um álbum do nível dos clássicos. Foi o segundo álbum mais votado do nosso grupo, né? E o Dio chegou mostrando a que veio. Trouxe as influências dele do Rainbow, trouxe as letras de dragões, anões e princesas e tudo mais. Já começa mostrando isso na Neon Knights, né? Cavaleiros de Neon. Já chega com esse tema bem de cara. E eu acho esse álbum todo bom, todo regular. Para mim, ele tem 5 petardos, né? Que são Neon Knights, Children of the Sea, Heaven and Hell, Die Young e Lonely is the World. E as outras 3 faixas, que são Lady Evil, Wishing Well e Walk Away, são faixas mais hard rock, né? Elas não são pesadas, são faixas bem hard rock mesmo, mas eu acho elas faixas muito boas. Assemelha, me traz um pouco da lembrança do som do Rainbow nelas. E eu acho elas todas muito boas, apesar de destoar muito do som do Saba, né? Até então. Children of the Sea, eu acho maravilhosa. Aquela introdução mais acústica, dedilhada, com a voz do Dio entrando de uma maneira melodiosa e sublime, né? Trouxe uma forma de cantar melodiosa que a gente não via no Ozzy, né? E eu acho ela sensacional. Eu vou passar a palavra para o Gabriel, que ele quer acrescentar Não, alguma não, só coisa. é só para fazer um comentário que eu não aguentei deixar passar. Nessa Children of the Sea, né? Eu acho ela é linda. Agora, eu gosto dela particularmente daquela versão ao vivo, do Live Evil. Uhum, Eu acho bonita demais aquela versão que eles fazem. Eu acho que o Dio está reelaborando a música ao vivo. Eu acho que sem dúvida. lá, assim, é um dos grandes momentos Sem dúvida. O Live Vivo, que foi um dos pilares da separação. da separação do Dio do Saba, porque o Dio achou que o vocal dele foi sabotado na mixagem, e aí o ego do Dio já estava muito grande junto com o ego do Iommi ali, e aí a coisa melou toda. Mas enfim, voltando aqui ao Heaven and Hell, né? A faixa título Heaven and Hell, eu acho um hino do heavy metal. Eu acho uma das melhores faixas do Black Sabbath, certamente no top 5 da banda. Aquele riff dela ali, cara, é um riff espetacular, clássico, lendário. A letra dela trata dessa dicotomia
né, do céu e do inferno, né, do bem e do mal. E a capa desse álbum expressa essa dicotomia também, porque mostra as freiras, né, que seriam um símbolo do bem, da religiosidade, no caso, porém elas fumando e jogando cartas, que seria o lado do mal ali, né? Mal e bem relativamente, porque cada um tem suas ideias do que seja bem e mal, mas eu estou falando pelo senso geral, né? Acho também uma capa sensacional, muito bem pensada, e Da Young é outra faixa espetacular, acelerada, metal tradicional, e tem um interlúdio mais lento nela, que o Dio fica falando Da Young baixinho, e o instrumental dá uma diminuída, que é sensacional também, para depois voltar à porradaria de novo. E eu queria também falar muito sobre a Lonely is the World, que é uma faixa que está no final do álbum, é a faixa de encerramento, e eu acho que é uma faixa subestimada, assim, pouco falada em virtude do que ela é. Eu acho que ela deveria ser mais falada, sabe? Para mim, desse álbum é a que mais se assemelha ao Black Sabbath clássico, né? Tem um riff bem pesadão, é uma faixa meio bluesy, e eu acho ela maravilhosa do princípio ao fim. Eu acho que o Dio arrebenta nela. Eu acho que o riff dela é magnífico, pesado. A letra é uma letra muito bonita também. Quem tiver a oportunidade de traduzi-la, sabe? Assim, já o fiz e eu acho muito, muito bonita a letra dela. A letra é É, meio ateia até, eu acho. sim, possivelmente. Tem aquela parte, né? Lonely is the name, maybe life is a losing game. Tipo, é uma música meio pessimista, né? É niilista, pessimista, isso É, mesmo. Perfeito. O próprio título, né? Solidão, ou solitária é a palavra, né? é, Muita gente às vezes pensa que esse Word é o mundo, mas na verdade é Word de falar. palavra. Mas é sensacional, cara, essa música aí, esse álbum, pra mim é nota 10. As minhas duas preferidas são Children of the Sea e Heaven and Hell, sem dúvida nenhuma. E as duas que eu menos gosto são Wishing Well e Walk Away. Agora eu vou passar a palavra para o Gabriel falar sobre esse álbum aí. Cara, é um grande prazer falar sobre esse álbum. Esse álbum eu gosto assim demais do Ronnie James Dio e eu acho que é até assim redundante falar que a gente gosta do Dio, porque o cara é fantástico. O cara é fantástico, igual vocês falaram. Ele não manteve o mesmo estilo do Black Sabbath. Por quê? Porque esse cara tem muita personalidade. Para que eles iriam copiar o Black Sabbath com o Ronnie James Dio à frente? Ele trouxe o estilo dele. Eles co-criaram um novo estilo, né? Esse álbum é muito, assim, tem pérolas, assim, que são talvez entre as melhores composições que o Dio já cantou na vida, né? Nesse nível. Neon Nights é fantástica essa música, fantástica, belíssima, nota 1000 para essa música, nota 1000, assim, é linda, e não é só essa, não estou destacando essa sozinho, não. Da Young também, outra faixa maravilhosa. São faixas assim, irretocáveis. Igual eu Eu acho, falei, na minha opinião, estão entre as melhores faixas já cantadas pelo Dio. Opa! sobre o Neonites, né? Eu acho que ela funciona muito bem como faixa de abertura, né, cara? Ela chega com o pé na porta, assim, já começa muito energética e empolgante. É a faixa perfeita de abertura. É o cartão de visitas do Ronnie James Dio que vem, Pouco na né, cara. com todos os elementos ali. Sensacional, é isso mesmo. E nós temos Children of the Sea também, belíssima, né? E temos Heaven and Hell, que Heaven and Hell, isso eu tenho certeza que eles fizeram de propósito. É a música Black Sabbath, da formação do Dio. A música Black Sabbath não deu origem ao nome da banda. A música Heaven and Hell é tão forte que ela deu origem ao nome do álbum, Pois deu é, origem ao nome do álbum e ao nome da banda, né? Porque é depois eles verdade. tiveram que renomear a banda para Heaven and Hell. Essa música é Ela muito. representa para essa formação do Dio o que a Black Sabbath representa para a formação do Ozzy, né? Nossa, Isso. perfeito. É Perfeito, uma né? música, Perfeito essa e é uma definição. música maravilhosa para eles levarem e cantarem ao vivo, assim como a Black Sabbath era também, né?
Heaven and Hell ao vivo também, eu acho que é levada para um outro patamar, assim, a estúdio também é muito boa. Essas músicas eu acho que elas são sensacionais, né? Eu acho que eu escuto esse álbum assim, eu acho que essas músicas destoam de todo o restante do álbum. Eu não consegui, também não ouvi demais o restante das músicas, mas eu não consegui gostar do restante do álbum da mesma maneira que eu vejo essas músicas. Eu acho que essas músicas eles levaram um nível para a estratosfera, sabe? O restante do álbum não é bom, são faixas boas, mas eu acho que não é uma coisa equalizada, sabe? Essas músicas ecoam até mais do que, igual eu falei, estão entre as melhores cantadas pelo Dio. E assim, todo esse superlativo, né, que eu usei para citar aqui, eu também gostaria de registrar que, embora eu acho que essa formação ficou muito boa, essa química nova, eu ainda prefiro o estilão do Black Sabbath com o Ozzy, embora eu goste muito mais do Dio como vocalista e como músico do que do Ozzy. Eu acho que o Dio é um músico fantástico, completo. O Ozzy, o Ozzy, eu acho que ele funcionava muito bem, para que, igual eu falei, para o casamento fúnebre do Black Sabbath. Então, eu gosto mais dessa identidade dos álbuns do Ozzy, dos primeiros álbuns, claro. Mas eu acho que essa formação do Dio não poderia surgir coisa melhor que isso. Fantástico álbum. Ok. Que nota você dá para ele? Ah, eu ia dar um 9,5, vou dar um 10. Tem faixas lá que eu não gosto tanto, mas as que eu gosto são tão fortes que eu vou dar um 10. Elas Quais são as carregam duas que você mais gosta? as duas que eu mais gosto, cara. Vamos pegar Heaven and Hell, que não dá para deixar de fora, né? Vamos pegar Neon Knights. Mas se você me perguntasse amanhã, iam ser outras duas. Ia ser Heaven and Hell e a Die Young. Neon Knights e Heaven and Hell. Perfeito, Hoje vai ser. ok. Pode passar a palavra para o Link, então? Vai lá. Manda ver, Link. Cara, assim, a gente sabe que o Black Sabbath ele tem uma carreira muito errática, né? Tipo, ele começou muito bem com o Ozzy lá, criando álbuns clássicos, definindo como heavy metal seria, tipo, influenciando inúmeras bandas. Depois os álbuns finais do Ozzy com a banda deu uma caída, né? O Never Die, Technical Ecstasy. A partir disso, assim, o Black Sabbath ele se tornou uma banda que teve inúmeros músicos, enfim, entrou gente, saiu gente, enfim, é uma bagunça incrível, assim, mas assim, a única versão do Black Sabbath que não seja com Ozzy, que eu considero assim estar no cânone da banda, assim, realmente tá ali no top, é essa fase com o Dio, né? Tipo, a gente tá, não à toa, né? Dos nossos 5 álbuns preferidos da casa, 4 são do Ozzy. E esse é o único que a gente está falando que é do Dio, né? Não à toa, né? Eu acho que assim foi espetacular a injeção de adrenalina, de ressuscitação que o Dio trouxe para a banda, né? Ali Uhum. depois da saída do Ozzy. Cara, esse álbum ele é espetacular, assim, ele não deve nada para os álbuns clássicos com Ozzy. Ele tem 3 músicas assim que são do mesmo nível de qualquer música clássica do Ozzy, que eu acho que é Neon Nights, Shoot of the Sea e Heaven and Hell. Heaven and Hell, como a gente falou, o, é um hino do rock, né? Tipo, o tom das letras, o tom das letras desse disco ele muda bastante com o Dio, né? Tipo, quem mais escrevia a letra anteriormente no sábado era o Geezer Butler, né? Que era o teor das letras era totalmente diferente, né? Do Dio, né? Que trouxe uma coisa muito mais power metal, vamos dizer assim. As letras do Deezer eram muito mais ocultistas, né? Muito mais voltada para esse lado satânico, né? Mesmo que não fosse uma ode ao satanismo, algo assim, né? Mas mais como um Uhum. aviso, né? Que nem já falou aqui anteriormente. Uhum. Porque o Deezer é um cara muito religioso, né? Enfim, muito católico, até meio engraçado, né? Uhum. Enfim, eu acho que essa faixa título do Heaven and Hell, assim, ela dispensa comentários, né? Um hino do rock total, uma faixa bem progressiva até, né? Ela tem várias mudanças, né? Começa mais
mais cadenciado e vai aumentando no final. A letra é espetacular, uma letra bem humana, né? Tipo, o ser humano sempre nessa dicotomia, né? Como o Dilson falou, entre o bem e o mal. Acho que aqui ela fala mais das suas ações em vida do que algo mais etéreo, né? Algo tipo, algo pós-morte, né? É mais uma coisa assim das suas ações do que você faz em vida, né? Sim, o Você céu e pode o ter, inferno são aqui, né? o céu e o inferno são aqui, né? Então é espetacular, cara. E ao vivo essa música ela cresce, né? De um jeito espetacular, né? Tipo as pessoas cantando, os fãs cantando em coro. Infelizmente não tive essa oportunidade, né? De ver ao vivo o Dio, né? Porque tanto o Dio no Black Sabbath, no que se tornou Heaven and Hell depois, ou na carreira solo, era uma música que não podia faltar, né? Tipo, Sim, sim. não tinha como tirar. Cara, eu dei a sorte de ver o Heaven and Hell na turnê do The Devil You Know É, aqui em Belo Horizonte. Poxa, foi magnífico, assim. Pouco tempo depois o Dio veio a falecer, cara. Então, nossa. aí o Menos de negócio um ganhou ano uma outra depois. dimensão. Pois é. Eu ainda bem que eu fui, porque eu ia me arrepender muito se eu não tivesse ido. Meu caso, eu ia nesse show, falei, não vou não. Tô aqui em BH, morava em BH na época, não vou não, não vou não. Não vou não, não gostei muito desse último álbum. E eu, assim, vacilo, eu não consigo nem justificar porque que eu pensei isso. Tinha que ter ido. E Acontece, né? levo esse arrependimento até hoje. Eu fui num show do Dio em Belo Horizonte em 2003, se eu não me engano. Na época ele tava cantando com tudo ainda, né, cara? Tava igualzinho em estúdio, igual na década de 70. Imagina, ele teve uma vida longa de muita qualidade vocal, né? O vocal dele se manteve bom por muito tempo, Final, até o fim da vida no dele, final. né? Impressionante. Quais são Tipo, suas duas? isso que você tá falando, assim, de, tipo, ter a oportunidade de ver o Dio, isso me leva a outra faixa, que é da Young, que, assim, que sempre que eu ouço, né, ela me remete um pouco à morte do Dio, assim, né, tipo, da Young. É uma coisa até meio piegas, mas tipo, essa questão de ele ter ido cedo, cedo demais, e sempre que eu ouço eu penso, caramba, esse cara podia estar vivo aqui fazendo show, e eu Pois podia é. estar lá e ver ele, sabe? E é incrível que, tipo assim, ele, se for ver objetivamente, né, ele não foi cedo, porque ele tinha 70 anos, Não foi mas ele era cedo, né? tão jovial, né, cara, assim, A e a voz dele gente estava lá em esperava, cima, né? ele ainda estava ali muito bem, então a gente esperava ele por É, muito mais anos, então a gente pode considerar que ele morreu jovem, né, assim, é. Pelo no menos a que a gente voz dele morreu, a sente, voz né? dele morreu jovem, né? Tipo, a É, voz dele estava lá exatamente, em cima, né? perfeito, perfeito. A voz, a Tipo, atitude. sim. Eu acho que é isso, assim, sobre esse álbum. Outra que eu destaco também, que você falou que é muito subestimada, e eu concordo, é a Alone is the Word. Tipo, a letra dela, você pegando, assim, para ler, eu interpreto muito um clima, assim, mais pessimista, né? Que nem aquele último pedaço que eu falei, né? Alone is the Name, Maybe Life, a Losing Game. Uhum. Muito pessimista. E só amplifica esse efeito que o solo de guitarra do Tony Iommi tem, né? Tipo, e eu acho que é um dos solos que mais tem feeling, assim, possibilidade de viagem, sabe? Uhum. Que a gente fala muito dessa questão dos riffs mais curtos, né, dele. É uma música, assim, que ele viaja, assim, bastante no solo, assim, é uma coisa assim, até meio David Gilmour, assim, posso dizer, Uhum. pela viagem. E Verdade. as outras músicas, assim, eu destaco, assim, eu acho que todas as músicas são boas, mas elas se destacam menos por conta dessas três, assim, de Heaven and Hell, Child of the Sea e Neon Nights, por serem muito absurdas, sabe? E quais são suas duas, então, entre essas três? Heaven and Hell e Child of the Sea. É maravilhoso. E as duas menos preferidas? O Walk This Way e talvez... meu Deus, esqueci o nome da outra agora. Tudo bem, tem erro não. Esqueci agora, mas enfim, Deve ser o Wishing Well ou Lady Evil.
Wishing Well, Wishing Well. Não, Lady Evil ainda eu acho uma boa faixa, assim, tipo, ela é Então bem é o gostosa de Wishing ouvir. Well. Wishing Well, ela é um pouquinho abaixo das outras. Eu concordo. E a nota que eu dou pra esse álbum é 10. Então esse álbum aí fechou com 3,10, né? 3,10. Espetacular. Eu, pessoalmente, Adilson, eu acho esse álbum o melhor álbum do Black Sabbath. Até há pouco tempo eu achava outro, mas eu mudei de opinião de uns anos pra cá. Mas é igual a gente costuma falar, né, cara? Totalmente Os, compreensível. Totalmente os, compreensível. os 6 primeiros álbuns do Black Sabbath, mais o Heaven and Hell, são praticamente perfeitos, né, cara? Tem até um ditado, né? Se tem uma coisa que você pode confiar é nos 6 primeiros álbuns do Black Sabbath. E eu acho que o Heaven and Hell ele só não tá junto ali como o sétimo porque teve 2 álbuns ali entre que atrapalham isso. Porque se ele tivesse sido o sétimo álbum, aí seria os 7 álbuns primeiros do Black Sabbath. Você poderia confiar, porque ele é espetacular. Sim. É, a gente pode passar para o último álbum, para o campeão? Podemos, Nick? Acho que podemos, Bora, sim, podemos. podemos. Então, vamos lá. O campeão, né, da nossa enquete foi esse aqui, ó. Paranoide, de 1970. Coisa seríssima. O Gabriel tá on? Tá on, Positivo Gabriel? operante. Então eu vou passar a palavra para você começar, então, a falar sobre ele. Cara, que responsabilidade falar sobre o meu álbum favorito de todos os tempos, de qualquer estilo. Nesse álbum, eu não consigo colocar um álbum assim que seja tão importante, tão forte na história do rock como o Paranoid. Eu acho que o Paranoid é um. Eu não consigo, assim, até das bandas, até das minhas bandas prediletas, eu não, se eu for comparar com esse álbum Paranoid, eu falo, não, é outro nível, sabe? Esse álbum é fantástico. Eu acho assim, esse álbum era para ser uma coletânea, sabe? Esse álbum é uma coletânea, não é possível. É muito bom. O álbum é todo bom. Esse álbum também é o estilo de álbum que eu fui conhecer. Primeiro, só as músicas mais famosas, né? Em termos de coletânea, eu fui conhecer War Pigs, Iron Man, Paranoid. Só que depois que eu comprei o álbum, eu vi que as demais faixas também são fantásticas, né? Eu acho fantásticas. Então vamos começar aqui. Esse álbum, esse álbum dá para ficar um ano só falando desse álbum, só dissecando esse álbum. A faixa War Pigs é uma faixa épica. Eu acho que é uma faixa que vira épica. É uma faixa assim, vários momentos espetaculares nessa faixa. Essa faixa deveria ser o hino absoluto de um gênero, né? E assim, E é, né? é uma música que eu acho que é impossível. Eu acho assim que esse álbum esse álbum, essas músicas assim, são coisas assim, cara, a cada 100 anos a gente vai achar uma coisa assim que chega no nível de um álbum desse, cara. Na história da música do rock pesado. Essa música é fantástica, eu não tenho adjetivo para falar o tanto que ela é fantástica, porque nós já falamos de outras músicas fantásticas do Black Sabbath, mas essa junto com a Iron Man, assim, aquele riff de guitarra poderosíssimo, aquele riff de guitarra, dá para você acender uma cidade inteira. Só aquele riff, ó, vamos fazer luz elétrica para uma cidade inteira de 10 milhões de habitantes, para a metrópole de São Paulo. Toca essa guitarra, toca esse riff aí, Tonel. Dá para acender a cidade inteira. É fantástico. E eu gosto também daquela letra. Você vê assim, que é um estilo meio filme de ficção científica, parece, né? Meio Sim. filme de terror. Eu acho que é o estilo assim, imagino que sejam eles assim, cara, os nossos heróis que a gente crescendo, devem ter visto muito, lido muito gibi daquela época, dos anos 50, anos 60, fala, cara, vamos compor uma música disso aí, né? Assim, eu gosto desse tipo de coisa, assim, é uma coisa meio vintage, né? Eu gosto dessa ideia da letra. E a música é espetacular, música Paranoide é um hino. Essa sim eu considero um hit, porque é uma música assim que eu acho que também transcende. Quem não gosta de rock, possivelmente vai amar essa música. Essa música é muito forte, é muito forte.
Esse álbum é ímpar na história da música, né? E vamos citar outras, eu não vou ficar preso só nessas mais conhecidas. A música Hands of Doom, Hand of Doom. Rapaz, para mim o heavy metal não fica muito melhor do que isso, não. Essa faixa é fantástica, fantástica. Só que ela não é conhecida como as outras, por isso que eu gosto de dar ênfase a essas faixas. Igual eu falei, o heavy metal não precisa melhorar, não precisa melhorar. É uma faixa também que começa assim, começa meio timidamente, você fica afim, as primeiras vezes que eu fui escutar, eu quis pular a faixa, mas depois que chega, ó, o Tony Iommi dá aquele gancho, aqueles riffs de guitarra, que também é o melhor momento, um dos melhores momentos do Tony Iommi. O Tony Iommi, assim, afiadíssimo, depois entra junto com o Ozzy, depois começa aquele riff em cima de riff, né? Cara, é muita qualidade para caber numa música só. Fantástica essa música, eu acho que assim, essa música, se eu fosse, ó, vou pra uma ilha deserta, se eu levar só essa música, cara, eu não vou sentir falta do mundo, não, sabe? Só essa música já tá bom. E olha que ela não é a melhor do álbum. Nós temos a Red Salad, né, que eu acho também outra música que eu adoro. E o que eu acho legal é que essa música não foi feita, na minha opinião, não foi feita para ser hit, não foi feita para ser tocada ao vivo, não foi feita para fazer sucesso. É meramente um improviso. E eu acho fantástica essa música. Para mim, o Black Sabbath não precisa entregar nada melhor que isso para ser a melhor banda do mundo. Essa música depois tem um solo de bateria, fantástico, assim, esse álbum parece que é meu número, cara, esse álbum me moldou enquanto ser humano. Vou citar mais alguma música aqui, Farewell, difícil falar isso, hein? Farewell Boots. Farewell Boots, fantástico também, Electric Funeral, fantástico, esse álbum inteiro é bom. Planet Caravan, eu não consigo falar, assim, as duas melhores músicas desse álbum, todas, a pior música, eu não sei, deve ser faixa oculta. A pior música deve ter sido uma música arquivada. E as duas Esse, melhores, então? pô, as duas melhores, cara, não é essa, as duas melhores, porque esse álbum é uma coletânea. Eu acho que eu vou colocar War Pigs e Iron Man. Ok, perfeito. E a nota? A nota Precisa falar? vai até qual escala essa nota? Até 10 ou até 1000? Você que manda aí. Até 1000, nota 1000. Beleza, bom demais. Posso passar então a palavra para o Vai Leonardo lá, Nink? Então vamos lá, Nink. Fala aí desse clássico aí do heavy metal. Cara, assim como o Gabriel falou, é um álbum assim que só surge uma vez a cada 100 anos, assim, é uma coisa única na história da música, e que eu acho que eles já tinham feito já no primeiro álbum, né, que, assim, não tem muito o que comentar, assim, ele é um álbum perfeito, que só tem música boa do início ao fim. Acho que, assim, eu paro para pensar, assim, é um dos álbuns que os lados B são excelentes, assim, de uma qualidade muito boa. Ele só não é meu favorito do Saba, porque eu gosto bastante do primeiro álbum, e assim, como eu sou uma pessoa que gosta muito, assim, da temática de terror, gosta de filmes, gosta de ler, o primeiro ele acaba me pegando mais, assim, mas se alguém falar que esse aqui é o álbum do Black Sabbath, eu vou concordar, porque também é espetacular, cara. War Pigs, Paranoid, Iron Man, tipo, você só. Tipo, com isso você só tem que cair seus joelhos em terra e prestar homenagem a essa divindade da música, né? Eu acho que aqui o Black Sabbath ele muda um pouco o teor das letras que tinha no primeiro, né? Algumas são mais políticas, até a própria War Pigs, né? Eu acho legal essa alternada de macabro, uma coisa assim mais política, mais real, mais humana, enfim. Verdade. Assim, Paranoid tem um dos riffs mais aclamados e conhecidos e reconhecidos do rock, né? Assim como Iron Man, que se você que eu adoro, assim, mas se eu ouvir mais uma vez, talvez eu tenha um infarto de tanto que eu escutei, assim, mas ela é excelente, assim, ela ficou bastante famosa na época do Homem de Ferro, né? Uma galera aí Verdade. que não conhecia o Saba passou a curtir a banda por via dessa música, né? Uhum, Ela fez um grande serviço aí para o Saba, né, ficar mais pop, vamos dizer assim, né? uhum.
Planet Caravan, cara, música viajandona, né? Tipo, eu leio a letra e parece que só isso já é o suficiente pra eu ficar chapado, assim, tipo. Uhum. Electric Funeral é sensacional, Rain of Doom é uma música que é dividida entre uma parte mais climática, com baixo do Deezer, e eu destaco também o Ozzy cantando calmo com a guitarra, e a bateria bem baixinha no fundo. Uhum. Aí do nada a música explode com todos os instrumentos acompanhando, assim, eu acho sensacional. Rat Salad, né, acho que é uma música bastante do Bill Ward, né, a bateria, ela se destaca bastante, né, que o Gabriel falou, assim, não é uma música, não é uma música pop, assim, que tocaria em rádio e tudo mais, mas é o melhor que o Saba tem a oferecer em questão de instrumentação, né? E Ferris Wear Boots, cara, a letra dessa música eu acho muito engraçado. Tipo, tem uma parte que fala: fadas usam botas e você tem que acreditar em mim. Uhum. Aí no final fala: então eu fui ao médico ver o que ele poderia me receitar e ele disse: filho, filho, você foi longe demais, pois fumar e viajar é tudo que você faz. Exatamente. Essa É a letra é música sensacional. viajandona, né, do Saba. Essa Música letra é dos muito doidão. boa. Eu sei, é muito Hip. boa essa letra. Muito Enfim, boa. o instrumental dessa música também é maravilhoso, né? Sim, sem Tipo, dúvida. isso aqui é o auge da técnica de todos os músicos que estão ali, né? Estão ali na Perfeito, cara. banda. É maravilhoso. E a nota? A nota, Leonardo? Cara, nota 10. Não tem nem o que discutir, assim. Se eu puder uma nota, se eu puder dar 1000, dar infinito, Igual o Gabriel, então. E suas é, duas melhores e duas piores? cara, as duas melhores acho que é War Pigs e Paranoid. As duas piores, eu vou colocar Red Salad, assim, por ser uma música, assim, entre aspas, assim, entre muitas aspas, descartável, assim, por ser uma coisa mais, uma coisa mais jam, né? Uhum. Mas, enfim, Despretensiosa, né? despretensiosa, essa é a palavra. E a outra, putz, eu não sei, talvez. Eu vou colocar também o Rain of Doom, mas assim, deixando claro que também é uma baita música, assim. Sem Porque dúvida. assim, a gente tá nivelando por alto, né? Então, Sim. assim, Só tem música foda nesse álbum, né? Não tem é, o que ter pesar, não. Vai ter que escolher as duas menos preferidas e elas vão ser foda. Não tem o é, que ser feito. exatamente, não tem como escapar. Cara, deixa eu falar então sobre esse álbum, cara. Para mim, esse álbum, ele tá num grupo muito seleto dos grandes álbuns do rock and roll, assim, dos maiores, do Olimpo do rock, assim. Um grupo muito seleto que inclui aí, digamos assim, o Abbey Road, o Who's Next, o A Night at the Opera, Dark Side of the Machine, Moon, Machine Head, Dark Side of the Moon, sem dúvidas, Appetite for Destruction, The Number of the Beast, Master of Puppets. Acho que não foge muito disso, Rust in Peace, né, do Megadeth, e tá nesse grupo do Olimpo, né, do rock and roll. E, cara, esse lado A do Paranoid, cara, é impressionante. Tem War Pigs, Paranoid e Iron Man só no lado A desse álbum. São três clássicos do heavy metal, os três são clássicos. Para mim, o War Pigs é candidato a ser o maior hino do heavy metal. A música mais clássica e talvez a melhor música de heavy metal da história, assim, no meu entendimento. Verdade. Talvez ali junto com Hallowed Be Thy Name do Iron Maiden e Master of Puppets, talvez, né, do Metallica, não foge muito disso, né, cara? War Pigs é impressionante, cara. Ela fala sobre a guerra do Vietnã, né? War Pigs, Guerra dos Porcos, e é uma crítica contundente às autoridades das guerras, né, cara? Então, eu acho que tem um teor político muito bacana e necessário e até hoje atual, né? É bom ver os caras do Saba criticando esses senhores da guerra, né, cara?
Pode falar, Gabriel. Sabia que, acho que essa história é conhecida, que o título desse álbum ia ser War Pigs, Ah, sim. só que a gravadora falou, você tá doido, coisa mais né, mais antipátria, você falou chamar War Pigs, a gente não vai dar o título de um segundo álbum de uma banda com um título tão macabro, com um nome tão macabro assim, não. Eles ficaram Aí com eles medo de ter uma repercussão negativa, é, né? mantiveram a capa, né? A capa ainda mostra, né, o- os porcos de guerra, mas o título do álbum virou Paranoide. Sim, sim. E essa capa, por falar nisso, assim, eu acho ela horrenda, né? Nossa, As uma das pessoas piores olham para ela capas e custa do para rock. entender o que está acontecendo aqui. É, o Black Sabbath consegue ter capas maravilhosas e, ao mesmo tempo, ter Nossa. capas completamente ininteligíveis, né, cara? A capa do Paranoid, a do Sabotage é impressionantemente ruins, na minha E opinião, não né? deu tempo da gente falar do Born Again, né? Sim, sim, sim. Mas a gente vai falar do Born Again Extra aí num próximo programa. Não que ele fosse o nosso sexto preferido, mas a gente acha necessário falar desse álbum, que ele é um álbum O meu é, polêmico. só para deixar claro, é o meu sexto preferido. Mas deixa só eu terminar de falar aqui do Paranoid. Cara, vocês já falaram, né, praticamente tudo que tinha para falar desse álbum. Ele é impressionante, ele é bom do princípio ao fim. A Red Salad é uma música que foi meio na linha da Moby Dick, que saiu no LED 2, né? É um riff que depois entra um solo de bateria e depois retoma aquele riff ali. Então eu acho que a influência do Led Zeppelin aí na composição da Red Salad foi bem notável, né? A Ferris Wear Boots eu acho uma faixa sensacional. Acho que o instrumental dela, os riffs, tudo é muito bem concatenado. A letra eu acho super legal, engraçada, como o Nick observou, né? É, eles lá doidão viram que uma fada e viram que ela usava botas. E então saíram falando que fadas usam botas, você pode confiar. Eu vi com meus próprios olhos. Quer dizer, é uma música mais hippie do Saba, né? Que agrada muito o pessoal mais doidão. E Electric Funeral tem um riff magnífico, né? Um riff fúnebre. Electric Funeral combina muito bem com o título, né? O riff. O riff de Iron Man, vocês já falaram, um riff clássico, um dos riffs mais reconhecíveis do rock, né? O de Paranoid igualmente também. Enfim, esse álbum é nota 10, ele é bom do princípio ao fim. Eu tenho que escolher duas faixas piores, né? Então, infelizmente, eu vou ter que escolher a Red Salad e a Planet Caravan. Planet Caravan, que se não me engano, tem um cover que o Pantera fez dela, que é muito bacana também. E as duas melhores, cara, War Pigs, para mim, uma das melhores músicas da história do metal, se não for a melhor. E eu vou de uma que não é tão hitzão ou clássica, mas que eu gosto muito, que é Ferris Wear Boots, como a segunda preferida desse álbum aí. Então esse álbum, assim como Heaven and Hell, encerra com 3 notas 10. E a gente vai chegando também ao fim do nosso programa. Isso Vocês aí. querem acrescentar alguma coisa? Cara, é assim, dizer que é muito bom a gente ter esse espaço para falar assim entre os álbuns mais deliciosos, mais perfeitos, mais fantásticos e magníficos da história do rock pesado, poder falar de um na sequência do outro, da talvez a maior banda de heavy metal da história, né? Assim, é muito bom poder fazer isso na presença de vocês aqui. Todo mundo aqui assim bebe da mesma fonte. Obrigado pelo espaço aí. Quer falar mais alguma coisa, Nick? Cara, eu acho que é isso. É um prazer muito grande falar dessa, dessa banda que é um pilar do heavy metal, né? Tipo, ela cimentou ali os tentáculos, né, para o rock mais pesado. Tipo, é engraçado, assim, porque a gente pode ficar aqui falando por 10 horas e vai ter assunto, vai ter opinião para tecer comentários
sobre cada música. Tipo, a gente podia destrinchar cada música aqui, ia ter muito assunto, muita coisa, muita qualidade para ser dita. Isso aqui que a gente fez é tipo, é só uma amostra, né, do tanto que o Black Sabbath é importante na música. E é isso, assim, agradecer a vocês dois aí por terem me chamado, espero participar de gravações futuras. Claro, Agradeço aí. sempre que quiser. Para encerrar, então, esse programa, eu queria só fazer umas menções honrosas, né, que não dá para deixar de fora, que no caso é o álbum Saba Bloody Saba, que infelizmente não entrou no nosso ranking, mas é um álbum espetacular. Quem não conhece deve conhecer. O quinto álbum, o Sabotage, sexto álbum do Black Sabbath, outro álbum excelente. Quem não conhece, corra atrás, porque vale a pena. E também uma menção honrosa ao Mob Rules, que é o segundo álbum com o Dio, que é um outro álbum muito bom e é a Maravilhoso. estreia do Vinny Appice na bateria, né? O Bill Ward ele acabou saindo nesse álbum e foi substituído pelo Vinny Appice. Então, Famoso funcionário do grande Dio. álbum. Famoso Isso, funcionário fiel do Dio. exatamente. E nesse que chegou no ponto que só metade da formação era original, né? E a outra metade eram membros mais recentes, no caso o Dio e o Vinny Appice. E é isso, queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram conosco aqui até agora. Como o Leonardo Nick falou, se pudesse a gente ficava falando 10 horas. Eu estou tentando correr aqui com as coisas para tentar ficar um tempo mais curto, mas menos do que isso não foi possível. Então eu agradeço quem teve a paciência de chegar até aqui com a gente. Peço que curta o nosso canal, que ative o sininho, que divulgue. Agradeço muito, né, a nossa audiência aí, quem puder nos ajudar também na divulgação desse canal. Agradeço aos meus companheiros Gabriel e Leonardo aí por terem estado aí comigo nesse programa. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, É isso aí, pessoal. pessoal. Valeu. Até mais, valeu. Um abraço. Falou.